Neste vídeo a gente vai falar sobre as escalas de medos da compaixão, do que se trata, como a gente usa elas na clínica e como foi o estudo que a gente fez de validação e adaptação cultural para o uso no Brasil. Fica nesse vídeo que a gente vai explorar tudinho sobre essas escalas. Bem, do que se tratam as escalas de medos da compaixão? Primeiro a gente vai trazer justamente essa característica, são escalas. Então essa é a primeira característica deste instrumento. Não é uma escala que avalia os medos da compaixão. A gente tem 3 escalas separadas para avaliar cada um dos fluxos de compaixão. A primeira escala vai avaliar o nosso medo de expressar compaixão pelas outras pessoas. A segunda escala avalia o nosso medo de oferecer compaixão para os outros. E a terceira escala avalia o medo de ser compassivo consigo mesmo. Cada uma dessas escalas tem um número diferente de itens, mas são poucos itens, não são muitos. A escala que avalia o medo de expressar compaixão para os outros na adaptação para o Brasil tem 9 itens. A segunda escala que avalia o medo de expressar compaixão para os outros tem 13 itens. E a terceira escala do medo da autocompaixão vai ter 15 itens. Então, são escalas curtas e fáceis de responder. É uma escala de tipo Likert, daquelas que a gente lê a frasezinha e fala quanto a gente se identifica com essa afirmação de 0 a 4, quanto que aquilo faz parte de mim, quanto que eu me identifico com aquilo. Esse instrumento foi desenvolvido originalmente pelo Gilbert em parceria com a Marcela Matos e mais outras pessoas que ajudaram nesse desenvolvimento da primeira escala, que foi desenvolvida lá no Reino Unido. Ela já passou por processo de tradução e adaptação cultural para vários países antes de a gente fazer a adaptação cultural aqui para o Brasil. E que é legal de a gente poder destacar para poder passar segurança na hora de a gente aplicar ela na clínica. No processo de tradução de um instrumento que foi desenvolvido em outro país, a gente não pode só fazer uma tradução simples das palavras que estão sendo usadas em inglês para o português, porque a gente precisa passar por um crivo de uma adaptação cultural. Em alguns itens da escala original, a gente viu que tinham termos e formas de falar que eram muito específicos da cultura inglesa. Então, mesmo quando vai se usar no mesmo idioma, o recomendado é que a gente faça uma adaptação para a cultura daquele país. O jeito de falar, as expressões, o uso da linguagem no inglês de Londres pode não se adaptar no inglês da Austrália, por exemplo, pode não se adaptar com o inglês dos Estados Unidos, por exemplo. Imaginem outro idioma como no português. Então, para a gente poder fazer um bom uso desse instrumento adaptado para a nossa realidade, sendo realmente útil e poder entender que esse instrumento é confiável, que o que ele está se propondo a medir, ele realmente está medindo, a gente precisa fazer essa adaptação cultural para ver se as perguntas que estão sendo feitas estão fazendo sentido para quem está lendo, mas também se essas perguntas levam a avaliar realmente os medos da compaixão. Posso estar falando de uma coisa, a pessoa está respondendo aquilo, entender, mas aquilo não remete à sensação dos medos, bloqueios e resistências à compaixão, que é o que a gente está querendo avaliar através do instrumento. E aqui a gente começa a contar como é que foi esse processo de tradução e adaptação cultural para o Brasil. O primeiro passo que a gente faz é a tradução simples, a gente não faz uma só tradução, a gente usou 2 tradutores que fizeram essa tradução separadamente. Depois a gente juntou essas traduções, viu as diferenças de um e de outro, veio um terceiro tradutor para fazer uma junção disso e uma adaptação dessas palavras para o português. Com essa síntese de traduções, a gente vai passar esse instrumento pela avaliação de um comitê de experts. Então a gente manda esse instrumento para ser avaliado por pessoas que conhecem muito e são expertos no assunto. Depois da avaliação dessas pessoas, a gente submete, depois de adaptar algumas palavras e levar em consideração as recomendações dos experts, a gente leva essa escala já traduzida, né, com essas adaptações recomendadas pelos especialistas, para ser avaliado pelo público-alvo. Como é que a gente faz isso? Junta, faz um pequeno grupo, um grupo focal, como a gente fala, com algumas pessoas, para levar esses itens e conversar sobre os itens que estão sendo propostos nas escalas. Através desse grupo de discussão que a gente fez, a gente identificou uma coisa bem interessante. Quando a gente estava falando dos itens que avaliam o medo de receber compaixão dos outros, teve um tema recorrente que ficou aparecendo nas discussões nesses grupos focais. E as pessoas diziam assim, isso é tipo a pessoa ficar se fazendo de vítima, né? Eu tô aqui pedindo cuidado, mas a pessoa pode achar que eu tô me fazendo de vítima. E como esse foi um tema recorrente desses grupos focais, a gente entendeu que pudesse ser um item novo para ser acrescentado dentro da escala de avaliar o medo de receber compaixão das outras pessoas. Então a gente desenvolveu um novo item para a escala do Brasil. E aí, a partir disso, a gente desenvolveu o item que fala o seguinte: para mim é difícil receber cuidados e bondade dos outros porque tenho medo de que achem que estou me fazendo de vítima. E essa foi uma adaptação cultural. A gente desenvolveu esse item, passou de novo pela avaliação de outros grupos focais, tiramos as dúvidas, fizemos as adaptações de palavras que foram necessárias
E na última avaliação de grupos que a gente teve, ficaram 0 dúvidas e 0 considerações. Com essas adaptações e a proposta de um item novo, a gente conversou com os autores, teve discussões teóricas sobre isso, para ver se isso realmente fazia sentido com o que a teoria propõe, e fazia. Junto com os autores das escalas originais, a gente teve essa discussão e essa adição de um novo item foi aprovada por eles também. E aí a gente põe esse item novo nessa escala. Depois disso, a gente faz a tradução reversa para o inglês para mandar para os autores originais, para eles avaliarem as adaptações culturais que a gente fez, para ver se está dentro do escopo, se segue sendo fiel à escala original, depois de passar pelas adaptações todas que a gente fez para o uso no Brasil. E aí sim, depois disso tudo, a gente vai ter um piloto dessas escalas para aí conseguir aplicar na população-alvo e poder ter números para a gente avaliar outras questões mais quantitativas da validação dessa escala para uso no Brasil. Então, depois disso tudo, desse processo todo de tradução e adaptação cultural, é que a gente vai ter um modelo da escala que aí sim a gente vai passar para aplicar em um número maior de pessoas e fazer as análises estatísticas para ver se elas seguiam fiéis ao que era necessário, o que era proposto para avaliar. É legal a gente poder destacar esse processo de tradução e adaptação cultural, porque a gente vai ver que tem muitos instrumentos que são utilizados na clínica, ou que têm orientação para serem utilizados na clínica, que não passaram por esse processo todo. Não quer dizer que a gente não possa usar quando é só uma tradução simples, mas a gente precisa usar com cautela, com adaptação, de um jeito muito mais de avaliação qualitativa com o nosso paciente, do que considerando ele um instrumento válido para ser utilizado na população brasileira. E essa adaptação cultural, ela tem muitas aspas, a gente não consegue fazer uma adaptação fiel ao público específico que a gente está aplicando, porque o Brasil é muito grande, tem muitas culturas, a gente não tem uma cultura brasileira, né? O jeito de ser e de se relacionar com as pessoas no Rio Grande do Sul é muito diferente do Rio Grande do Norte, para poder botar um estado do lado oposto no país, né? Então é muito diferente, os nossos jeitos de viver, os nossos jeitos de nos relacionarmos é muito diferente. E essas diferenças seria interessantíssimo se a gente pudesse ter isso resguardado na hora de usar os nossos instrumentos na clínica. Mas infelizmente não é possível, o Brasil é muito grande, a gente precisa fazer as adaptações para o público brasileiro. Então só isso já é super desafiador, imagina ter que especificar para cada estado, para cada especificidade de cultura. Mas é importante a gente poder considerar isso para a gente ter as nossas aspas, ter as nossas vírgulas na hora de usar os instrumentos. E ter crítica sobre os instrumentos que a gente está utilizando, ver de onde eles vieram, que processo que eles passaram para serem utilizados, se foi só uma tradução simples, para poder saber quanto que isso está adaptado para ser útil realmente para o nosso paciente e para avaliar de fato o que está se propondo avaliar. E na sequência do estudo que a gente fez de adaptação cultural e validação das escalas dos medos da compaixão, a gente passou então pela parte de fazer uma avaliação com o público-alvo. A gente submeteu essas escalas para 2 grupos diferentes. Primeiro um grupo de 284 adultos e na segunda coleta a gente passou por 381 pessoas. Então a gente teve coleta com 2 grupos diferentes para poder avaliar também, comparar se o comportamento da escala nesse grupo era parecido com o comportamento da escala nesse outro grupo. Uma outra técnica que a gente usa para poder avaliar se aquele instrumento está sendo válido é a gente aplicar outras escalas que possam avaliar coisas parecidas e a gente vê se tem umas respostas parecidas ou que avaliam coisas totalmente diferentes. Então, a gente aqui nesse caso utilizou coisas que avaliam diferentes, construtos diferentes. A gente utilizou as escalas de medos da compaixão, que a gente estava ali validando, e também usou a escala de autocompaixão da NEF, e também usou uma escala de bem-estar. O que a gente esperava para ver se as nossas escalas estavam se comportando direitinho? É que tivesse resultados opostos, né? Os itens da escala de autocompaixão da NEF que avaliam a autocompaixão precisavam dar resultados opostos aos medos da compaixão. E a escala de bem-estar, né, desses itens de bem-estar também. Por que a gente sabia que precisava que fossem divergentes esses resultados? Porque a gente tem vários estudos avaliando os resultados negativos no bem-estar dos medos da compaixão. A gente usa também análises de confiabilidade, que são análises numéricas mesmo, análises estatísticas, que vão nos passar referências numéricas para dizer se os itens da escala estão se comportando direitinho. Se quando um vai bem, os outros também vão, se as respostas estão sendo convergentes dentro da própria escala e se ela está sendo confiável naquilo que se propõe a avaliar. A gente conduziu uma análise fatorial exploratória. O que essa análise faz? Ela avalia se aquela escala ela é constituída de uma coisa só ou de 2 coisas diferentes.
se eu tenho que separar dois construtos diferentes ou se ela está analisando uma coisa só. A gente depois conduz uma análise fatorial confirmatória e análises de validação convergente através dessas escalas que eu comentei antes com vocês. Então a gente passou essas escalas por várias análises diferentes para analisar se ela tinha uma boa consistência interna, se o que ela estava se propondo a medir, ela realmente estava medindo, se o comportamento dos itens era convergente, se eles estavam falando a mesma língua ou se os itens não estavam se conversando direito, se tinha algum item que estava destacado, falando coisas diferentes do que o resto dos itens da escala. Bem, e os nossos resultados apontaram que as escalas se comportaram direitinho, então elas podem ser usadas no Brasil, mas a gente teve uma diferença interessante também em uma das escalas. Lembra que eu comentei que em uma das escalas a gente acrescentou um novo item? Ele se comportou super bem e ficou adaptado dentro da escala. Mas numa outra escala, na escala de expressar compaixão por outras pessoas, teve um item que se comportou de um jeito muito esquisito. Tava todo mundo pra cá e ele sozinho pra lá. Na análise de consistência interna, ele também teve um resultado que não foi suficientemente bom. E esse item, a gente entendeu que ele não estava se comportando dentro da escala, a gente excluiu ele. Então, diferente da escala original, a gente tem um item a menos na primeira escala e um item a mais na segunda escala. Além disso, o que é interessante contar para vocês sobre as escalas de medos da compaixão. A gente desenvolveu um outro estudo com análise de rede que faz uma análise mais comportamental dos instrumentos e que passa pra gente informações bem interessantes sobre o comportamento dos itens da escala, mas também o comportamento do que está sendo avaliado, do que o conteúdo daqueles itens pode falar pra gente sobre o que esperar da pessoa que está respondendo a essas escalas. Mas isso vai ser assunto para um outro vídeo, a gente vai conversar mais sobre isso. O que fica desse vídeo para levar para o teu consultório? É uma escala super interessante, é um instrumento super interessante. A gente não precisa usar os três ao mesmo tempo, a gente pode escolher usar um só. Quando a gente pede para o nosso paciente responder, é super interessante que a gente possa trazer, avaliar qualitativamente o que o paciente respondeu ali e poder ir identificando e ajudar o paciente a explorar quais daqueles itens foram mais marcantes para ele, como ele se sente quando ele está respondendo essas coisas e o quanto isso é generalizado no comportamento dele fora do consultório, na sua vida pessoal. Então vai estar aqui na descrição do vídeo o link do artigo onde a gente fez a publicação da validação das escalas dos medos da compaixão. E se tu quiser saber mais sobre medos da compaixão e terapia focada na compaixão, segue o nosso canal.